olho com amor para onde você olha. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a base das constelações familiares. Ou melhor, nós vamos conhecer as leis que regem a convivência humana e a vida aqui na Terra. Vale lembrar que essas leis não foram criadas por Bert Hellinger, mas sim descobertas. Assim como a lei da gravidade, que foi descoberta por Newton, o Bert Hellinger ele descobriu as ordens de amor a partir de muita observação e através da fenomenologia. Foi a partir da sua observação que ele percebeu que a convivência humana está submetida a 3 leis. Mas isso não é de agora, não. Desde sempre, desde o início dos tempos, a existência humana está submetida a essas ordens que agora foram descobertas. Portanto, as desordens que geram os emaranhamentos que eu citei anteriormente sempre existiram. E esses emaranhamentos acontecem de geração para geração e também de encarnação para encarnação. Bom, é a partir da consciência pessoal ou a coletiva que eu falei no vídeo anterior que se define a primeira ordem do amor, a necessidade de pertencimento. E assim, quando olhamos para um grupo, todos, sem exceção, têm o direito a pertencer. E quando, numa constelação, nós incluímos uma pessoa que antes foi excluída, o grupo ou o sistema volta a ter equilíbrio. Lembra da lei da atração? É uma lei universal, certo? Semelhante atrai semelhante. E é assim que se organiza toda a informação subatômica que organiza tudo isso que podemos chamar de vida. Na primeira ordem do amor, a necessidade de pertencer a um grupo, assim como a lei da atração, é a base de toda a existência. Eu conheço uma pessoa que decidiu mudar de sexo. E nesse caso foi uma menina que passou a ser menino. Ele passou a se reconhecer assim e se colocar no mundo dessa forma. Uma das dores dessa pessoa era porque não tinha banheiro exclusivo para ele. Ao ir no banheiro feminino, era mal visto pelas mulheres, porque ele se vestia com roupa de homem. No banheiro masculino, o desconforto era maior. Isso mostra um tipo de exclusão do mundo. Por fim, essa pessoa passou a não frequentar mais os grupos que frequentava e foi sentir pertencimento ao conviver com pessoas que tinham as mesmas características, o grupo LGBTQ+. Isso mostra que possivelmente essa pessoa está honrando algum excluído do sistema dela. Agora eu vou falar para vocês sobre a segunda ordem do amor. A segunda ordem é o equilíbrio entre dar e receber. Essa necessidade, ela propõe intercâmbio entre os membros do sistema, em um relacionamento de casal ou entre pais e filhos, por exemplo. Como essa ordem está ligada diretamente à necessidade de pertencimento, que é a primeira ordem, em geral se manifesta desse modo. Por exemplo, eu te dou um bolo de presente. Você me devolve um bolo com cobertura. Eu te dou depois um bolo com cobertura e chantilly. Numa próxima vez, você me dá um bolo com cobertura, chantilly e morangos. Deu para entender? Quando eu recebo algo bom, eu tenho a necessidade de compensar. E quando se ama alguém, a necessidade de retribuir geralmente é um pouco maior do que aquela que você recebeu. Isso aumenta o vínculo e o relacionamento cresce. Da mesma forma, isso pode acontecer no aspecto negativo. Se alguém me faz mal, eu sinto a necessidade de revidar. Muitas vezes essa necessidade de vingança é tão forte que o pertencimento se rompe e o relacionamento acaba. O caminho para manter seria: se você me fez o mal, eu te faço mal um pouco menos. Assim, o vínculo permanece. Quando uma pessoa faz bem a outra constantemente e a outra não consegue retribuir a primeira se torna tão grande que afasta a segunda. Agora eu vou falar sobre dar e receber entre pais e filhos. No caso de pais e filhos, o dar e receber é um pouco diferente. O filho nunca poderá retribuir ao pai o que recebeu, porque, acima de tudo, os pais lhe deram a vida. E nesse caso, os filhos retribuirão
aos seus filhos, da mesma forma que receberam dos seus pais. O dar e receber, nesse caso, ele é transgeracional, de cima para baixo. Então vamos agora à terceira ordem do amor. A terceira ordem do amor é a ordem ou a hierarquia, que nesse caso atua com muita força a consciência coletiva, que também defende os interesses dos excluídos, mostra uma interligação muito forte com a necessidade de pertencer. Eu vou dar um exemplo. Numa família de 4 filhos, os pais se separaram cedo e o pai foi ter uma nova família com uma outra mulher. O filho mais velho, ele assumiu toda a responsabilidade familiar. Ele praticamente casou com a mãe e ele cuidava de todas as questões da família, das suas irmãs mais novas e da sua mãe. Isso para ele, apesar dele ter se colocado com muito amor em fazer tudo isso, virou um peso para ele. E ele sentia dores nas costas e também uma certa depressão. Quando numa constelação ele volta de novo para o seu lugar de pequeno e coloca o seu pai no lugar dele de grande, ele se sente melhor. Uma frase de solução para esse movimento seria ele dizendo para o pai: eu sou pequeno e você é grande. Agora eu tomo meu lugar de pequeno. Outro caso que eu quero contar para você é de uma assistida, que é terapeuta, assim como você. A bisavó dela era benzedeira e, por algum motivo ou medo, a sua avó excluiu o seu passado quando ingressou numa igreja evangélica. Foi a recusa de um aspecto da mãe dela. E com isso, ela interrompeu o fluxo da vida e a sabedoria que vinha dos seus antepassados ficou excluída. Ao fazer a constelação dessa assistida, que sentia dificuldades para trabalhar como terapeuta, descobrimos que ela tinha o mesmo medo da avó. Ela, sem entender porquê, se comportava igual à avó, só que numa outra situação. Identificamos esse fluxo interrompido pela avó e fizemos os movimentos necessários. Bom, uma semana depois, essa mesma assistida recebeu um convite e a oportunidade de abrir o seu próprio espaço de terapia para atender as pessoas. Enfim, aqueles que vieram antes têm autoridade e influência sobre quem veio depois. Portanto, compreende-se que, ao se respeitar essa ordem, o fluxo da vida corre saudável. Bom, e para finalizar, eu afirmo que o conhecimento das ordens do amor que você está recebendo agora decidem sobre o fluir da vida. Isso